Bom dia, o Senhor te abençoe nesta manhã. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos meditar sobre as Escrituras Sagradas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos ler o versículo 44 e o 45. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Que alegria, meu amado, estar meditando na palavra de Deus. Que Deus nos dê entendimento, compreensão da sua palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque a tua palavra é que sustenta a nossa fé. Tivemos fé quando o Senhor nos deu a semente da palavra. E agora o Senhor tem nos sustentado estudando a tua palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus, para compreender e nos firmar cada vez mais em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu ando há um bom tempo com o Senhor Jesus. Deus abriu o meu entendimento, me encontrou e me fez entender pela sua palavra que há vida eterna, que a vida não termina com a morte. Então, visto que isso é a verdade, que eu tive conhecimento disso, eu passei a viver para esse caminho em direção à vida eterna, que começa aqui e termina, com a morte, mas não termina de fato. Só é uma passagem, um momento em que o nosso corpo volta ao pó e o nosso espírito volta a Deus para ser julgado. Em Jesus há salvação. Em Jesus não há condenação. Mas permanecer nesse caminho não é fácil. É difícil a gente ver as pessoas se converter. Poucas pessoas têm se convertido nos nossos dias. Mas mais difícil ainda, eu tenho visto, lidando com as pessoas, ensinando a palavra de Deus, é permanecer no caminho. Então eu gostaria, querido, de meditar com você e te ajudar a ter o firme propósito. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 12:1, olhe firmemente para Jesus. E o que vai te ajudar a ficar firme? Eu ando com Jesus há 44 anos, nunca me desviei. Não que tenha força, eu me chamo Miriam Rocha, mas não sou forte não, meu querido. Sou fraca, cada dia preciso da misericórdia de Deus. Cada momento eu tenho que orar, pedir a direção de Deus, buscar graça em Deus, buscar o pão de cada dia, ter uma vida nele, dependente dele, porque senão não permaneceria no caminho da vida eterna. Primeira coisa que eu gostaria que você tivesse bem firme na sua mente e no seu coração. Valorize o que você encontrou. Valorize o que você encontrou. Aqui diz que um homem encontrou um campo e nele, aqui diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Hoje em dia as pregações coach dão muito valor ao ser humano. Elas são antropológicas. Pregações que muitas vezes ensinam a se valorizar. Sim, nós temos valor. Deus nos deu valor que nós não podemos duvidar. Porque Ele deu a vida do seu filho por nós. Olha que valor você tem. Você não é ninguém, você não é pessoa sem valor. Se Deus deu a vida do seu próprio filho para nos salvar, nós temos muito valor. A nossa redenção foi caríssima. Foi de graça? Sim, de graça para nós. Porque custou o preço de uma vida, a vida de Deus, a vida do seu filho Jesus. Custou caríssimo. Foi o sangue dele derramado. Não foi ouro, não foi prata, mas o precioso sangue de Jesus.
E essa mesma graça que nos encontrou é a graça que nos sustenta. A partir do momento que nós já estamos salvos, vamos ser cooperadores de Deus para permanecer salvos, dependendo dele e tendo a nossa mente bem firme do que realmente importa. Então, nós temos que entender que o reino dos céus que nos foi dado em Jesus, essa vida eterna, é um tesouro escondido, que vale a pena deixar tudo por ele. Muitas pessoas deixam muitas coisas pelo trabalho, deixam muitas coisas pela família, estão dispostas a tudo para ganhar dinheiro. Algumas deixam tudo pelas drogas, perdem tudo. Mas, querido, a única coisa que realmente vale a pena deixarmos tudo é o reino dos céus. É esse Deus maravilhoso que nos amou tanto, que veio ao nosso encontro para nos resgatar e nos dar vida eterna. O seu reino, o reino dos céus, é um tesouro escondido. E o versículo 45 diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia, procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Pérola de grande valor é o reino dos céus. Por ele sim vale a pena permanecer no caminho, vale a pena renunciar o que for preciso, perseverar até a morte. Então tenha isso bem firme na sua mente. A vida passa logo. Daqui a 100 anos, como diz um folheto evangelístico, que diferença fará? Se você foi gordo ou magro, bonito ou feio, se teve uma mansão ou uma pequena casa simples para morar, se teve muito dinheiro ou pouco dinheiro, daqui a 100 anos, querido, isso não fará diferença nenhuma. Mas daqui a 100 anos, fará muita diferença se você creu no plano de Deus para te salvar, que é através do seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço da nossa redenção. Só Jesus pode nos salvar. Ele pagou o preço, dando a sua vida por nós. Como ele disse, ninguém estava tirando a sua vida. Jesus não era um coitadinho morrendo. Não. Ele estava entregando a sua vida. E ele não ficou morto, ele ressuscitou. E ele está conosco aqui, até que ele volte, através do seu Espírito Santo. Primeiro ponto, tenha isso firme. Que você tem um reino de grande valor, uma pérola de grande valor, um tesouro maravilhoso. Segundo ponto, cuide disso. Cuide desse tesouro. Não deixe que ninguém te roube. A palavra de Deus nos mostra que nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Apocalipse diz: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A Bíblia apresenta Satanás em João 10 como o ladrão que rouba, mata. E nós temos que tomar cuidado. Há um combate, há uma luta para nos destruir, para nos roubar. O diabo não está contente, porque ele é um anjo caído e foi condenado à perdição, ao inferno para sempre. E ele quer levar com ele a criatura de Deus. Ele quer levar com ele o ser humano, para atingir a Deus, para entristecer a Deus. Então, querido, se você já tem esclarecimento, se você já conhece o valor do reino de Deus, que há vida eterna e que Deus te dá essa vida eterna em Jesus, cuide dela. Não a troque por nada, renuncie o que for preciso por esse reino, por esse Deus que te amou. Não duvide do amor de Deus. Não duvide. O diabo, ele lança setas inflamadas para você duvidar. Ah, porque eu estou sofrendo, porque eu estou doente, porque eu perdi isso. Sim, estamos num mundo decaído em que essas coisas acontecem. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cuide disso, a Bíblia diz, guarda o teu coração. Cuidado para o diabo, muitas vezes ele lança a isca. Ele lança a isca para te pegar. E há muitas coisas acontecendo que vão acontecer até que Jesus volte. A Bíblia fala de várias coisas que vão acontecer. Mateus 24 fala da apostasia, do amor esfriando.
dos falsos profetas, mas não deixe que nada disso que já foi avisado aconteça com você. Por exemplo, Judas traiu a Jesus. Ele ouviu palavras de autoridade, palavras de poder e não foi suficiente porque ele deixou o coração dele se apegar ao dinheiro. A Bíblia mostra Judas já sendo corrupto muito antes de vender a Jesus por 30 moedas de prata. Então, onde está o teu coração? A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 6 que muitas pessoas, nos últimos dias, correndo atrás de riquezas, correndo atrás de dinheiro, vão se atormentar com muitas dores, porque o ser humano nunca está contente. Todo o tanto que ele tem, ele ainda acha que é pouco. Eu li uma ilustração de um homem, uma ilustração judaica que conta de um homem que dedicou sua vida, ele era um religioso, dedicado somente à religião, e o diabo tentava esse homem, mas não conseguia fazê-lo cair. Aí um dia os demônios chegaram perante Satanás, o chefe dos demônios, e contou que não estava conseguindo fazer o homem cair. Ele diz, faça uma coisa, faça o irmão dele prosperar, que ele vai cair. E eles fizeram isso. E aí o que aconteceu? O homem caiu, porque se encheu de ciúme, de inveja. E a Bíblia não diz que não é assim que somos carnais? E Satanás é um lobo, ele se alimenta da carne. Cuidado, meu amado. Onde você coloca seu coração, o que você está valorizando? Às vezes nós não caímos por um pecado qualquer de lascívia, de adultério, mas caímos quando vemos o outro prosperar, nos enchemos de revolta, de rebeldia, de inveja, e não é essa a principal característica de Satanás, que sendo anjo queria ser Deus? Cuidado, cuide da sua vida eterna, cuide do seu coração. Não coloque o seu coração em nada a não ser em Deus. Não tenha outros deuses diante dele. Há 44 anos seguindo a Jesus. Mas Deus me ensinou pela sua palavra. Não porque eu fosse forte, mas a sua palavra tem me sustentado. Já tive a oportunidade de ver meu irmão sendo ajudado pelo meu pai e eu não. Mas eu dizia, tudo bem. Querido, firme a sua vida em Deus, não se compare com ninguém. Cuidado com a apostasia, cuidado com o amor esfriando, cuidado com o ciúme, com a inveja, com as ciladas de Satanás. Terceiro ponto, prossegue no combate. Não desista, renove as suas forças em Deus. Procure cada dia, meu querido, ter um tempo de oração de qualidade e de quantidade. Se você tem um só Deus, você tem que ter tempo para Ele, para abrir o coração, para falar das suas angústias, para falar das suas aflições. Você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para fazer academia. Nós vivemos numa geração que está cuidando demais do corpo, mas não está cuidando da sua alma. Muitas vezes nós trabalhamos na igreja e envolvemos todo o nosso tempo e não temos tempo para orar. Até mesmo um pastor pode cair por falta de oração. Deus tem me dito, fica na minha presença. E há dias em que eu me enrolo. É dia de faxina e eu oro correndo, mas eu me arrependo. Eu me volto para Deus e peço força, eu procuro um tempo melhor com Deus, porque se não for isso, querido, se não orarmos, se não tivermos vida com Deus, se não vigiarmos contra as ciladas do inimigo, nós não temos condições de prosseguir, é preciso combater. Joelhos no chão, espada na boca, que é a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Confesse, se despoje de toda maldade, se revista com a palavra de Deus de amor, de fé. Né? A palavra de Deus nos mostra que é crer com o coração, confessar com a boca. Eu vou pregar isso sempre, porque é isso que nos faz firmes. Paulo disse o seguinte, se é para viver, que seja para ganhar almas, para fazer a obra de Deus. Ou então é preferível morrer e estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Na dureza da vida, principalmente nesse tempo de pandemia, de tantas preocupações, de tantos problemas financeiros por causa de vários motivos, inclusive pela pandemia. Muitas vezes ficamos desanimados, abatidos,
Mas Elias também ficou. Diante da perseguição de Jezabel, Elias quis morrer. Ele já tinha, pelas mãos de Deus, realizado tantos milagres. E agora quer morrer. E Deus até o permitiu, unge o profeta, unge o rei, e depois Deus leva Elias. Vamos colocar tudo diante de Deus. Se você acha que a vida não vale mais a pena, não tire a sua vida. Conte isso para o Senhor. Ele dá a vida e ele atira. Não é? Os nossos dias estão determinados por Ele. Se nós não queremos mais viver, que Ele conte para Deus. Peça que ou Ele renova as suas forças ou te leve para a morada eterna. Ou então vamos, como Jó, né? Muitas vezes Jó, sendo provado, ele diz, quem dera a minha vida tivesse sido um aborto. Jó sofreu muito, perdeu tudo. Tem pessoas que acham que crente não é provado, mas olhe para a vida de Jó, que era justo diante de Deus. Deus testemunhou que Jó era justo, mas ele passou por grandes provas. Talvez você esteja passando por grandes provas. Mas como Jó, querido, creia que o seu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre a terra. Ele pode mudar a sua sorte. Mas 3 coisas você precisa fazer. Olhe firmemente para o que realmente importa. O reino dos céus. Tesouro escondido, pérola de grande valor. 2, vigie. As profecias vão se cumprir. Muitos apostatarão da fé. Muitos seguirão falsas profecias. Cuidado. Muitos correrão atrás de dinheiro. Se Deus te der dinheiro, querido, use-o. Como diz 1 Timóteo 6, leia lá no final das cartas de Timóteo. Seja rico em boas obras, seja pronto a repartir, mas não queira ter o dinheiro como seu Deus, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos se desviaram da fé, seguindo ao dinheiro. A palavra de Deus diz, não podemos servir a 2 senhores. Na Bíblia, nem Satanás é chamado de senhor, mas o dinheiro, o amor ao dinheiro, aliás, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é chamado de um Deus, de Mamon. Cuidado com aquilo que te desvia da vida eterna. São ciladas. Seja como Elias, seja como Jó, apresente sua queixa diante de Deus. Ele pode mudar a sua sorte. Ou ele vai levá-lo na hora que ele determinar. Que Deus te abençoe. Que você coloque o seu coração na coisa certa. No lugar certo que é Deus, que é o seu reino. Amém?